Um pouquinho, porque eu quero saber como que chega o São Paulo para jogar hoje contra o Rentistas pela Libertadores da América, Jojo. Oi, meu querido, boa tarde pra você, pro PVC, pra todo mundo que acompanha o Tá Na Área. O PVC que adora números também, assim como eu. O São Paulo vai com muita moral, né? Um aproveitamento incrível do Hernan Crespo, realmente, de 85% com essa última vitória no Campeonato Paulista. Ele vai muito bem. Inclusive, já tá ali exposto no site do São Paulo. Os historiadores do São Paulo foram buscar o quanto esse número é significativo. Não existia um começo de treinador no São Paulo desde 1930 tão efetivo, numa arrancada tão poderosa. Então ele já passou o Cuca em 2004, também foi muito bem e tá no caminho para ser um dos maiores da história, pelo menos nesse início muito forte e que o São Paulo estava precisando e que fazia tempo que a gente não via. Olha aí, a sequência atual, 7 vitórias seguidas do São Paulo, com goleada incluída, né? Ó, São Paulo vencendo o São Caetano por 5-1, vitória do Bragantino, aí ó, foi muito rápido, não consegui ler, mas vocês estão vendo aí as 7 vitórias do São Paulo consecutivas. E no total, são 11 jogos, apenas uma derrota e um empate. Por isso, esse aproveitamento acima dos 85%. Então, eu acredito que o clima no São Paulo é muito bom, o trabalho começou muito bem, os jogadores estão cumprindo, né, estão conseguindo mostrar em campo o que o Hernan Crespo pede, o resultado está aparecendo, e um time que faz muito gols. O que a gente também não via há muito tempo no São Paulo. Então, acredito que a sequência é promissora, né, PVC? Muito promissora. Agora tem um detalhe só que é importante a gente ponderar ali na frente, quando a gente fala em favoritismo do Campeonato Paulista. A fase de grupos do Campeonato Paulista vai acabar já 9 de maio, não esse domingo, o próximo. E depois deve ter Libertadores dia 11, Paulista dia 13, Paulista dia 16. Libertadores dia 18, Paulista dia 20 e Paulista dia 23. Ou seja, a fase final do estadual vai registrar, seja para o São Paulo, para o Corinthians ou para o Bragantino, que jogam competições sul-americanas, o mesmo se chegar o Santos ou o Palmeiras, que hoje estariam eliminados, vão ser 6 jogos em 12 dias. Acho que isso dilui um pouco a palavra favoritismo. Ô, PVC, o Éder segue fora do time, o ataque hoje deve ser o Pablo e o Luciano. Gosta desse ataque ou prefere o Éder já tinha encaixado bem nesse time do São Paulo? Como é que você vê essa posição e essa dupla de atacantes? Mais uma vez reforçando o Éder fora da partida contra o Rentistas. Ele tá encaixando muito bem, só que o Pablo, o Crespo gosta muito da maneira como o Pablo serve como pivô. Como sai da área, como sabe proteger a bola, abrir espaço, abrir para o lateral que se infiltre, do outro lado também. O Luciano aqui deixou de ser o cara. Isso incomoda um pouco o Luciano. Ele não tem gol ainda sob o comando do Hernan Crespo. Isso pode fazer um certo incômodo para ele. Mas o São Paulo está muito bem. O importante não é o Luciano estar bem. O importante é que o São Paulo esteja bem. Ô PVC, já que você levantou essa bola, rapidamente falando do Luciano, é curioso, né, o Luciano não estar novamente numa fase tão boa quanto vinha no ano passado, mas você acha que tem alguma coisa a ver com o fato dele não estar sendo treinado pelo Fernando Diniz? Porque ele foi muito bem no Fluminense com o Fernando Diniz e foi muito bem no São Paulo com o Fernando Diniz, e agora sem o Fernando Diniz o Luciano volta a estar numa fase não tão boa. Tem alguma coisa a ver? Eu acho que não tem a ver com ele não estar sendo treinado pelo Fernando Diniz. Eu acho que tem a ver com o fato de que o Crespo não quer um protagonista. Ele quer o time como protagonista, a equipe como a força. Então o Luciano deixa de ser o ponto de referência da equipe. Com o Fernando Diniz, a bola fluía para o Luciano decidir. Agora, não importa quem decida. Se o Daniel está do lado direito, está no meio campo, se o Reinaldo vai fazer gol, ou vai dar passe para gol, ou não vai, não é o que importa para o Crespo. O que importa para o Crespo é que o time faça gols, ganhe jogos. O jogo talvez seja mais coletivo na parte de definição. Pelo menos é isso que está acontecendo por enquanto. Ô Jojo, eu dei o famoso spoiler aqui da escalação do São Paulo, mas só pelo ataque. Já que o PVC acabou de falar desse jogo coletivo, você tem aí a possível escalação do São Paulo para esse jogo de logo mais? Eu fiz um desenho aqui do que a gente espera. Quero ver, hein? Jogo. Mas fez com giz de cera? Eu quero... Então, não tá muito difícil de acertar, porque ele tem feito poucas alterações, o Hernan Crespo, naquele jogo, vamos dizer, né, o jogo que importa mesmo, o jogo da Libertadores, e jogos mais, enfim, importantes nessa trajetória dele. Então, o que a gente espera ver ali? Volpi, Arboleda, Bruno Alves, o Miranda, Daniel Alves, Luan, Lisiero, Benítez, Reinaldo, Pablo, Luciano. O Éder poderia até ter uma chance, porque ele entrou bem, né? Fez gol, inclusive, com o Sporting Cristal, né? Os gols foram marcados pelo Éder, pelo Luan e pelo Benítez. Mas acho que não vai ficar muito diferente do que a gente já viu contra o Sporting Cristal.
Então é isso, São Paulo, fechamos. Tem o confronto hoje, né, do Hernan Crespo. Não, peraí, quer dizer que você tá prestes a completar 30 anos. É isso que você ouviu, Lofredo? Foi, isso que você ouviu? As preocupações de um jovem adulto. Cara, eu tava Entendi. balançando na cadeira igual o Martim Varini, ali, Entendi. relaxado. Aqui Eu fiquei me lembrando aqui de um jovem adulto. quando eu estava prestes a completar 30 anos, eu já era pai do meu filho Pietro, que hoje tem 15, né? Mas enfim. Não, eu ainda não sou pai, tá, Sereno? Eu comecei cedo, né? Começamos cedo. todos nós. Agora, então, hoje, é o Martim Varini contra o Crespo. Podia ser o tio do Martim Varini, aquele tio que faz a piada ruim do churrasco. Ele tem cara, né, de tio ali, o Crespo, mas um trabalho interessante, coisa que o futebol proporciona. Um cara conhecido, famoso, que tem uma carreira no futebol, contra um garoto, cara, que tá com um time desconhecido. Então, é um jogo aí de xadrez pra Crespo e Martim Varini. O Muricy Ramalho poderia ser pai do técnico do Rentistas, né? Mas e eu queria falar do Muricy, eu quero falar do Muricy Ramalho um pouco mais, Igor. Por favor. Porque esse trabalho do Muricy Ramalho, ele tem sido de fundamental importância para essa montagem do São Paulo, sobretudo na escolha do técnico, na escolha do perfil do técnico, do conhecimento que ele, Muricy Ramalho, tem de São Paulo. É um dos maiores ídolos da história do São Paulo, um dos técnicos mais vencedores da história. E esse atual São Paulo foi formatado através desse trabalho do Muricy, que é um trabalho muito discreto, porque o Muricy é discreto, né? O Muricy não tem aparecido muito, não gosta muito de dar entrevistas, mas tem trabalhado bastante, porque é o perfil também do Muricy, o trabalho, né? Aqui é trabalho, meu filho. E então, inclusive nas contratações, o Muricy está fazendo um papel ele faz a coordenação entre a comissão técnica, a direção, indica as contratações, faz um trabalho de coordenação também com as categorias de base, enfim, ele tá fazendo todo esse trabalho. Tava calmo ali o Muricy, Zereto? Tava calmo? Pois é. E o Muricy é campeão da Libertadores com o Santos, né? Ele é campeão da Libertadores no comando do Santos e tricampeão brasileiro no comando do São Paulo. Então é um técnico vitoriosíssimo e que hoje em outra... Olha só, o Muricy mais novinho. Com cabelo. Deve ser na época do Expressinho essa aí, né? Do Expressinho. Tinha a idade do Martim Varini nessa época, nesse bobear. Deve ser. Agora esse São Eu Paulo... não queria falar, não. Diga lá. Mas olha só, Cereto falou que o Varini podia ser filho do Muricy, o Crespo poderia ser filho do Muricy. Poderia. Tá entregando o Muricy. Vocês estão Poderia, traídos, claro. vocês dois aí. Vocês estão entregando o Muricy, Ramalho. 20 anos de diferença. Poderia. E o que a gente termos de pode diferença. ver nesse São Paulo do Crespo, que hoje está aí na gestão do Muricy também, é um São Paulo que tem o meio... A gente fala muito do Daniel Alves, a gente fala muito desse ataque do São Paulo, só que tem um garoto no meio que é o Rodrigo Nestor, que o São Paulo, inclusive, fez um esforço danado para ele ficar no clube, demorou essa negociação com o Rodrigo Nestor, e ele hoje pode ser titular. A dúvida é muito passa por ele ou pelo Lisieiro, Lofredo. E o que muda no São Paulo, né? Tendo o Lisieiro, que voltou depois de um longo tempo de lesão, até voltou bem no São Paulo, o que muda com o Lisieiro em campo ou com o Rodrigo Nestor? Não, o Lisieiro é um jogador que tem mais experiência, né, do que o Rodrigo Nestor. Mas é isso porque já está no profissional há algum tempo. Assim, não significa que seja um jogador mais pronto só por conta disso, porque o Rodrigo Nestor, a carreira dele no sub-15, quando ele era sub-15 ele já jogava no 17, quando ele era 17 ele já jogava no 20. Ele foi um jogador sempre precoce, um jogador que foi preparado para ser profissional, jogador de categoria de base de seleção brasileira, uma liderança no meio-campo, liderança técnica. Esse era um jogador que eu via como titular do São Paulo desde que ele estava com 15, 16 anos. E eu acho que está chegando o momento dele, ele vai acabar se impor, talvez não no primeiro momento, o Lisieiro está voltando agora, e talvez com um pouco mais de força que tem física e com a experiência, possa dar uma contribuição inicial, mas eu acho que vai ser um jogador titular do São Paulo, se o São Paulo conseguir mantê-lo por um bom tempo. E esse São Paulo também, outra coisa que a gente vai ver em campo hoje, o Léo está suspenso, né, pela expulsão contra o Sporting Cristal, o São Paulo é líder do grupo, só que hoje, então, poderemos ver o Miranda titular, Cereto, o Miranda titular de um São Paulo na Libertadores. A gente está falando aqui de experiência, juventude, a juventude do Nestor e a experiência do Miranda. O Miranda titular, ídolo absoluto do São Paulo também, né? Um dos grandes ídolos do São Paulo. Agora eu preciso saber se de fato ele vai jogar pela esquerda, se vai jogar na sobra, né? Vai jogar ao lado do Arboleda e do Bruno Alves. A tendência é que na temporada o Miranda, na medida em que pegar mais condicionamento físico, ritmo de jogo, etc e tal, vá ser o titular da equipe, né? Ele foi contratado para ser titular da equipe. De qualquer maneira, ele tem um perfil que agrega também na liderança, nos bastidores, mesmo que ele não jogue. Ele não vai ser aquele cara que vai fazer biquinho se ele não jogar entre os titulares, entendeu? E vai ter oportunidade certamente de usar a experiência que ele tem, porque o São Paulo terá muitas competições pela frente. Hoje ele entra no lugar do Léo, a diferença é que o Léo, ele é um zagueiro canhoto, né? É um lateral de origem.
Então ele está muito bem nessa posição na esquerda e a saída de bola é feita pelo Léo pela esquerda. E o Léo, quando o São Paulo ataca, porque o Reinaldo ataca demais nesse sistema de 3 zagueiros, o Léo consegue levar a bola até o Reinaldo. O Léo também chega ao ataque. E não sei se o Miranda tem essa característica. Muda um pouco em termos de característica, mas o Miranda é especialista nesse sistema de 3 zagueiros, né? Tá acostumado demais a jogar nesse sistema do São Paulo. O Miranda, um dos reforços para a temporada, Lofredo, a gente seguindo na linha dos reforços, o Éder não está à disposição, hoje do Crespo, está lesionado, o Éder, o cara que chegou até mudando um pouquinho, muda um pouquinho o mercado, né? O Éder é um cara diferente no mercado, já fez um gol, inclusive, com a camisa do São Paulo, mas não está à disposição. Quem está, e muito provavelmente vai ser titular hoje, é o Benítez, que também dá um tipo de dinâmica para o time do Crespo. E acho que essa é a grande, pegando o gancho do Éder, né, que está machucado. O Benítez teve essa situação no Vasco também por um período de ficar fora do time por conta de lesão. Talvez seja isso que possa prejudicar o São Paulo. O andamento do trabalho, as contratações, pensando no time sendo montado, aproveitando os jogadores jovens que tem na categoria de base, aqueles que estão prontos para as posições, para assumir seu lugar no time já, ou pelo menos para fazer parte do elenco com grande contribuição, mas reforçando outros setores em que você ainda não tem aquele jogador em desenvolvimento. Acho que o São Paulo foi muito bem preparado para a temporada, está sendo muito bem desenvolvido o trabalho. O que pode atrapalhar esse trabalho é uma questão de lesão. Acho que jogadores acho que até o São Paulo tem peças para substituir esses jogadores, mas isso pode gerar algum problema. Vamos ver, eu tenho curiosidade de ver o andamento do Benítez. Acho que ele é um jogador com um nível muito bom para assumir titularidade e para ser um jogador diferente. Acho que é uma posição muito carente no futebol nacional, mas eu quero ver o desenvolvimento do futebol dele, se ele pode dar mais até do que o que me parece, tecnicamente, mais até do que ele deu ao Vasco, porque o Vasco tinha muitas limitações em relação aos seus companheiros, mas vamos observar também a parte física dele. São Paulo e rentistas hoje então no Morumbi, a Libertadores da América. Agora a gente fala do Flamengo. Nesse início de temporada, 2 jogadores